Olá, antes de tudo eu quero deixar aqui o meu abraço para todos os participantes desse Fórum de Ação Permanente pela Cultura aí em Porto Alegre. Creio que o foco central desse debate de vocês nasce daquele incidente racista que aconteceu em Porto Alegre no dia 13 de julho, né, em uma live sobre cinema. O que eu gostaria de, nessa minha participação aqui, compreendendo que esse é um assunto grave, um assunto do momento, eu gostaria de comentar brevemente que eu creio que o que está por trás desse vexame é uma dificuldade típica da vanguarda branca brasileira, né? Eu acho que a nossa vanguarda branca, ela continua lendo o país de uma forma errada, exatamente porque ela tem dificuldade de compreender o racismo estrutural brasileiro. Ao não compreender o racismo estrutural, que eu acho que é um dos nossos problemas, ela tem, portanto, dificuldade de explicar a nossa profunda desigualdade de raça e classe. Ela tem dificuldade de explicar a destruição da Amazônia, o genocídio indígena, o genocídio da juventude negra nas periferias das grandes cidades e das cidades de médio porte do Brasil, e não consegue perceber que elas também são vítimas desse maldito complexo de vira-lata que atinge a maior parte dos brasileiros. Ou seja, essa permanência de uma certa visão colonizada do Brasil, que está tanto na direita quanto na esquerda, em que acaba supervalorizando a nossa parte da ascendência europeia, os valores europeus. Eles acabam tendo, nesse ponto de vista distorcido, um papel superior aos outros. O que não é isso do que racismo, né? Bem, portanto, trazendo para a realidade, para a história do cinema brasileiro, né, esse racismo estrutural, né, provocou a seguinte realidade que eu gostaria de retomar aqui também como objeto de reflexão, que é conhecido por muita gente de cinema. Mas eu acho que a Ancine acabou confirmando pesquisas anteriores, pesquisas que eu já fazia antes, quando eu trabalhei a negação do Brasil, as pesquisas do grupo GEMA da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí, em 2017, quando a Ancine faz aquela pesquisa sobre a representação, aliás, sobre igualdade de gênero e raça no cinema brasileiro, observando quem dirigiu os longas lançados em 2016, os 142 longas-metragens lançados comercialmente em 2016, ela constatou nessa pesquisa que os homens brancos assinaram cerca de 57% da direção desses filmes, as mulheres brancas cerca de 20%, e os negros só fizeram 3 filmes, portanto assinaram 2% da direção, foram responsáveis por 2% da direção desses filmes. E nenhuma mulher negra fez nenhum filme no ano anterior e nos anos anteriores lançados comercialmente. Bem, portanto, nós temos aí um quadro inegável, né, do como o racismo ele não só atinge a educação, não só atinge a saúde, não só atinge outros segmentos da sociedade, não está no Congresso, na baixíssima representação negra no Congresso, como também ele atinge o cinema brasileiro, né? Então, eu acho que esse tipo de vexame ela é decorrente dessa dificuldade de leitura, dessa leitura incorreta. Uma leitura que, obviamente, também foi difundida e continua sendo difundida na formação universitária dessas pessoas, naqueles que eles leem, né? Bem, eu acho que nós só vamos estar dando passos concretos nisso, né,
não com meras desculpas, dizendo, olha, foi um vacilo, desculpa, não vou fazer mais isso, né? Mas eu acho que efetivamente essas pessoas só vão dar passos concretos no momento que elas marcharem ao nosso lado para quebrar essa profunda desigualdade de representação do Brasil real, das histórias reais e ser os nossos parceiros para que a gente tenha equidade na distribuição de recursos para fazer cinema. Da mesma forma, elas podem começar imediatamente, sem necessariamente ter recursos, mas incorporando em suas equipes, incorporando em suas produtoras, né, os jovens negros que já estão fazendo cinema. Ou seja, possibilitando experiências, que essas pessoas tenham experiência, e ao mesmo tempo eles também se enriquecendo com o olhar, o ponto de vista desses profissionais, né? Incorporando esses profissionais nos seus projetos, desde o argumento ao roteiro, enfim, seguramente eles vão ter, com essa atitude, eles e elas vão ter uma melhor leitura do Brasil em seus filmes, né? Bem, portanto, eu acho que somente assim é que nós não veremos repetido esse vexame branco, que não é a primeira vez que acontece no cinema. Eu quero lembrar que todo ano tem um vexame dessa natureza, mas quero aqui lembrar do último grande vexame, que foi no Festival de Cinema de Brasília, em 2017, no debate do filme Vazante, né? Enfim, então eu acho que enquanto os realizadores e as realizadoras brancas, né, não perceberem, né, não reconhecerem que eles foram beneficiados pelo privilégio de ter nascido brancos em uma sociedade que valoriza profundamente a ascendência europeia das pessoas, que valoriza na estética do cinema e da publicidade, da telenovela, uma estética branca, uma estética ariana, né? Quer dizer, se você nasce, inclusive, com características mais arianas, com os olhos claros, com cabelo louro, mais chance você tem, inclusive, de ser incorporado e de ser beneficiado, ter os melhores papéis e as melhores carreiras. Enfim, enquanto essas pessoas não perceberem isso, nós voltaremos a ver cenas e voltaremos a ver vexames como esse repetido ano a ano, né? Eu gostaria de, para terminar essa minha curta fala aqui com vocês, de repetir duas afirmações que eu costumo trazer em outros debates, mas essas afirmações contêm perguntas, né? A primeira delas é a seguinte: eu queria dizer que é o seguinte, eu, Joel Zito Araújo, né, um homem afrodescendente, mas um homem, né? Eu tenho que diariamente, cotidianamente, matar um machista dentro de mim, para mim não trazer no meu trabalho a repetição daquela formação machista que a sociedade brasileira me deu, né? Então, sou obrigado, eu tenho que ter essa preocupação de matar diariamente um machista dentro de mim. Então, se eu faço isso, por que essas pessoas não buscam diariamente matar o seu racista de estimação dentro de si mesmo? Entendeu? Esse é o primeiro desafio. O segundo, eu pergunto a eles e elas, será que eles e elas têm noção, né, do efeito devastador da experiência escolar na infância e adolescência da juventude negra no Brasil, especialmente na escola, né? Será que elas têm ideia sabe,
da tentativa de destruição da autoestima da criança negra, toda vez que o coleguinha dele ao lado chamava uma criança negra de macaca ou de escrava. Será que tem consciência disso? Porque se não tiver consciência disso, se não atuar, primeiro que eles foram cúmplices no passado, essas crianças que fizeram isso, e que, portanto, ao contrário do colega que teve um atentado à sua autoestima, essas crianças, ao não serem punidas, tiveram digamos, uma valorização da sua autoestima branca, de uma forma correta. Essas pessoas tiveram a hiperautoestima pelo fato de ser brancos. Então, a tendência dessas pessoas é, quando se tornaram adultos, se tornaram racistas. Ou elas são de extrema direita hoje, ou de esquerda, mas lá no fundo, lá no seu inconsciente, lá no seu pré-consciente, está um racistinha esperando para se manifestar. Então, portanto, eu acho que a tendência dessa criança branca, que foi criada com essa hipervalorização de si mesma enquanto branca, é de hoje ter uma enorme dificuldade de perceber a beleza e a riqueza da diversidade humana, de perceber a responsabilidade que o seu grupo branco de ascendência europeia, fez, ao longo da colonização e faz até hoje, de destruição da natureza e de destruição de outros grupos étnicos. E, portanto, esse tipo de formação fechada em si mesma vai fazer dessas pessoas, se elas se acham vanguarda, vai fazer delas a vanguarda do atraso. Esse é meu recado. Um grande abraço para vocês.